Meus amigos, hoje vou contar-vos 5 histórias assustadoras. História número 1. O amigo imaginário. Quando eu era mais jovem, tinha um amigo imaginário que habitava no meu quarto, mais precisamente no meu roupeiro antigo. Lembro-me perfeitamente dele me contar histórias, principalmente histórias de terror. Lembro-me de um dia conversar com os meus pais sobre isso, mas como o meu pai viajava muito, não estava muito por dentro do que era a minha vida. Quando lhe comecei a contar sobre o meu amigo imaginário, ele quis saber o seu nome. E o seu nome era Peter. Na altura não percebi porquê, mas quando soube o nome, meu pai ficou pálido e demonstrou algum desconforto com a situação. De seguida, pediu-me para lhe desenhar uma foto do Peter, e eu então desenhei uma foto para ele ver. No dia seguinte, o meu pai e o meu tio pegaram no roupeiro, levaram-no para a rua e queimaram-no. Alguns meses depois, descobri que o irmão mais novo do meu pai, o meu tio, também tinha o mesmo amigo, com o mesmo nome e que morava no mesmo roupeiro antigo. Por essa altura, descobri também que esse amigo imaginário teria sido responsável pela morte do meu avô. Alguns meses depois, o meu tio e o meu pai começaram a ter pavores noturnos e não conseguiam dormir por causa do Peter. A situação ficou tão má que o meu tio teve de ser internado. E, como eu ainda falo com o Peter de vez em quando, o meu pai está apavorado. História número 2. Não olhes. Meu tio e eu estávamos a apanhar lenha para a minha avó. No regresso, o percurso era feito por uma estrada de areia na qual não podíamos andar a muito mais de 10 km/h. A certa altura, tive uma terrível sensação de estar a ser observada. Antes que eu me pudesse virar para olhar pela janela do lado do passageiro, o meu tio rapidamente gritou: Não olhe! Eu congelei completamente. O meu coração parecia que ia saltar do meu peito, mas o pior foi quando ouvi uma batida na minha janela. O meu tio acelerou enquanto rezava em voz alta na minha língua nativa. É que somos índios navajos. Eu não sabia o que estava a acontecer e a certa altura pensei que já tinha acabado. Mas a nossa carrinha deu um forte guinão e saiu da estrada. O meu tio começou a dizer repetidamente: Olha para mim, não afastes o olhar! Então eu ouvi novamente bater, mas agora na janela atrás de mim. Estava a ficar cada vez mais difícil respirar e só me apetecia chorar. 1 minuto ou 2 passaram e a carrinha não mais voltou a sair da estrada. O meu tio olhou em volta e suspirou de alívio. Depois olhou para mim e disse: Pediremos ao teu pai que faça uma oração logo pela manhã. Pode ser que assim o mal esqueça os nossos rostos. Lembro-me de me enrolar num assento e apenas olhar para o rádio a ver os minutos passar. Durante o resto da viagem, o meu tio foi rezando sem parar uma oração muito antiga. Passados uns 30 minutos, chegámos finalmente à casa da minha avó. História número 3. O bisavô engraçado. O meu avô morreu no ano passado, quando o meu filho tinha talvez 1 ano de idade. Jantávamos com toda a família todas as sextas-feiras à noite. Por isso, o meu filho via o bisavô várias vezes. O meu avô era um homem muito sossegado, mas quando pensava que estava sozinho, ele fazia várias caretas engraçadas para que o meu filho se risse. Algumas noites, depois do seu funeral, o meu filho, que gostava de se deitar connosco à meia da noite, começou a rir incontrolavelmente às 2 da manhã. Saio da cama para ver o que está a acontecer e encontro o meu filho sentado no meio da sala, no escuro, rindo, e eu digo: Ei amigo, o que é que estás a fazer? Ele diz na sua voz típica de criança, que ainda mal sabe falar: Vovô engraçado. Fiquei um pouco nervoso. Fui buscá-lo e trazê-lo para o nosso quarto para dormir, mas quando eu lhe pego, ele diz: Tchau, vovô. E envia um beijo para absolutamente nada que eu possa ver, para uma sala completamente escura e vazia. História número 4. A cabana na floresta. Primeira vez que fui passar umas férias a um local na floresta, supostamente um local sossegado, fui para uma cabana antiga. Aluguei-a super barato. Na altura achei o preço muito bom, um negócio estupendo. No entanto, posso dizer que nunca tive uma boa noite de sono naquela cabana. Acordava várias vezes durante a noite, mas só passadas algumas semanas as coisas começaram a ficar realmente estranhas. No começo, eram apenas pequenas coisas, nas quais eu realmente não pensava muito.
como chávenas que desapareciam, ou pratos que pareciam não estar onde os tinha deixado. Mais tarde, comecei a acordar de manhã e encontrar várias gavetas abertas e coisas espalhadas, como se alguém estivesse à procura de algo. Cheguei a casa algumas vezes e a porta principal estava completamente aberta, quando eu a tinha seguramente fechado. O proprietário nunca quis mudar a fechadura, pois dizia que não valia a pena. Não faria diferença. Eu achei estranho, mas enfim. Já não faltava assim tanto para o meu marido chegar e ele certamente iria resolver a questão. Passados uns dias, meu marido chegou para as férias e trouxe o nosso gato. Comecei a reparar que ele ficava sentado horas a fio no meio da sala, balançando a cauda de um lado para o outro e olhando como se estivesse seguindo algo ao redor da sala com os olhos. Assustava-me principalmente quando ele seguia algo com os seus olhos que eu não conseguia ver e parava de repente mesmo ao meu lado. Acabámos por fugir da cabana à meia-da-noite, quando certa noite o meu marido acordou e viu um vulto parado, de olhos bem abertos, nos pés da nossa cama a ver-nos dormir. Até hoje, o proprietário nem se dignou a pedir o resto do aluguer. Aposto que sabe o porquê do nosso desaparecimento repentino. História número 5. A vovó. A mãe da minha esposa faleceu em 2003. Após o funeral, família e amigos reuniram-se em sua casa para uma celebração final da sua vida. A reunião iria durar quase toda a noite. O meu filho, com 3 anos à época, precisava dormir, pois estava insuportável. Ia com ele a subir as escadas para o primeiro andar, para um quarto ao lado do quarto da minha sogra. E quando chegámos ao topo da escada, meu filho parou e não se mexeu. Ele estava olhando diretamente para o quarto da minha sogra. Então eu olhei para ele e perguntei-lhe: "Amiguinho, está tudo bem?" A sua resposta foi: Papá, posso ir dormir com a vovó? Olhei novamente para ele e tentei explicar o que tinha acontecido e que a vovó já não voltava. Ele olhou para mim, muito admirado, e disse: Mas eu estou a ver no quarto, ela está a chamar-me. Voltámos imediatamente para o andar de baixo e até hoje ainda fico todo arrepiado cada vez que penso nisso. E chegamos assim ao fim das Histórias de Terror, volume 1. Se gostaram, deixem um like e se querem ver mais vídeos destes, não se esqueçam de subscrever o canal e clicar no sino. Qual foi a vossa preferida? Qual foi a que mais vos assustou? Digam-nos nos comentários. E pessoal, sem mais nada para dizer, fico-me por aqui. Só me resta desejar tudo bom para vocês, para aqueles que vocês amam, e até ao próximo vídeo.